Aí eu vou fazer o cálculo da folha, para a gente fazer a apuração dos impostos. Então, vou utilizar esses 4 funcionários aqui que eu fiz as alocações. Então, 2, 49, 55 e 58. Vou pegar o exemplo desses 4, vamos ter que mexer na empresa inteira, colocar o organograma para todos. Então, receita de 2.000, receita do anexo 4 e receita 12.000. Outra forma de cálculo, vou mostrar para vocês também. Eu pegar a base, porque aqui para eu encontrar, então se eu tenho uma base de 10.000 aqui, para eu saber qual que é a promoção, eu teria que pegar aqui 10.000 vezes 16,67%. Então, 10.000 vezes 0,16. É igual a 1.666,67. Que vai ser minha base de cálculo para o valor da parte empresa. Então, a desoneração a gente diminui o percentual da parte empresa, né? Ela desonera a alíquota do que eu tenho que pagar da parte empresa. Em concomitante, ela utiliza as receitas, mas para eu saber do valor da minha base de cálculo, qual vai ser a proporção dela que vai ter incidência. Então, aqui o exemplo eu coloquei é 16%, a minha proporção de receita do anexo 4 sobre a receita total. Então, vou aplicar esse mesmo percentual no valor da base para saber qual que é o valor da minha base tributável. E outra forma é, se tenho aqui a base de 10.000, com as mesmas receitas, com receita do anexo 4, R$2.000, e receita total 10.000, a base 10.000 aqui a receita total é 12, dividido pela receita total seria 12.000 vezes a receita incidente. Que essa aqui é a orientação que consta no DOCS da forma de cálculo. Então, se eu pegar aqui, então, da mesma forma, 10.000, que é a minha base, dividido por 12.000, vezes 2.000, que é a minha receita do anexo, ele vai chegar ao mesmo valor aqui, de R$ 1.666,67. Que no portal, na hora que a gente for conferir, ele vai gerar esse fator, o portal entender que é esse percentual da base de cálculo. Então, por isso que eu fiz essa primeira demonstração. Vai dar a mesma validação. Que a orientação do DOCS, ele informa, ele vai pegar a base de cálculo, dividido pela receita total, vezes o valor da receita do anexo 4. Ele vai encontrar o mesmo valor, que ele vai encontrar a base de cálculo, que eu vou calcular a parte empresa. Então, vamos ver aqui na folha como que ficou o cálculo. E vou fazer aqui no cálculo do imposto também da mesma forma. Não tem avaliação específica, seleciono o período aqui e vou fazer o cálculo. A forma de conferência. Também utilizo o mesmo relatório, impostos, INSS, GPS resumido. Eu coloco a quebra por organograma para facilitar. Então, anexo 4 aqui, ó. Tem esses dois funcionários alocados no anexo 4. E esse aqui no anexo concomitante. Então, se a gente olhar aqui o valor,
1.500 vezes 20%, R$300. Aqui 2.613,15 vezes 20%. Aqui, está correto. E concomitante, eu vou gerar por aqui, porque ele também mostra a receita. Ó. Então, vamos... A simulação aqui do funcionário, como meu fator aqui, ó, 16,67, que seria os mesmos valores que eu usei de base aqui. Então, quer dizer que 16,67% desse meu valor de base, 1.227 com 27, então, vezes 0,16. Isso aqui. R$204,54 é a minha base tributável. Fazendo a proporção pelas receitas. Como eu utilizei a mesma receita aqui, deu um fator de 16,67. E aqui, então, esse valor vezes 20%, que é o cálculo que o sistema gerou aqui de R$40,91 no anexo concomitante. Deixar um tempinho só para vocês quiserem copiar essa parte. E aqui o outro exemplo do anexo 3, ó, 1.13.5, que ele não tem a parte empresa, porque o anexo 3 não tem. Agora vamos para a parte do envio de social. Vou mostrar para vocês como que o sistema gera na 1200. Vou gerar aqui então a folha deles. Seleciona a competência. Os envios aqui. Na hora de gerar a folha, coloco para gerar os eventos. Vou mostrar para vocês o campo lá do indicativo. Então, a primeira validação aqui na 1200. Então, o sistema gera as lotação corretamente, mesmo com a alocação. Mão de obra. E o sistema gera aqui, ó, indicativo do simples, que aí ele considera 1 como anexo 3, 2 atividade anexo 4 e 3 atividades concomitantes. Informação adicional. Ele gera aqui, se a empresa, como eu disse no começo aqui do porte, tiver com classificação tributária no E-Social como 3. E aqui por último, na 1280, vou mostrar para vocês que aí, se ela possui atividade concomitante, o sistema entender qual que é o fator, ele gera aqui no mês o fator de desoneração.